Aí já entrou um. Marcelo. Manda o Diego aqui pra entrar junto. Ouvindo? Noite, beleza? Tranquilo. Marcelinho tá aí. Esperar entrar mais gente. Tá me ouvindo bem aí? Sim. E aí? Tranquilo também. Beleza, então. Vou aguardar um pouquinho, né? A galera entrando aí, Uhum. chegando. Já deixei separado aqui umas anotações. A gente tinha conversado antes ali. Beleza. Assunto interessante, né? Ah, tá louco. Pelo menos para muita gente aí. Pelo menos para muita gente, isso aí gera bastante dúvida, né? Na tomada de decisão. Sim. Às vezes, às vezes os professores estão mais esclarecidos, mas os alunos que eu vejo na academia ainda sofrem com os antigos paradigmas. O paradigma do 90 graus, Uhum. né? O paradigma de não passar o joelho à frente da ponta do pé, né? Então, a gente vê aí que frequentemente tem pessoas normais alunos, né, nas nossas lives e não só treinadores. Sim. Até já que tu falou de passar o gelo da ponta do pé, se tá um dos motivos que não tem problema também. Dependendo do caso do aluno, claro. Sim. Vamos tentar focar, porque tem muita coisa para falar sobre agachamento. Sim, com Então, vamos certeza. tentar focar na amplitude do movimento, mas a amplitude completa, ela já parte da premissa, né? Se você não está fazendo no Smith, você está fazendo amplitude completa, full squat com barra livre, o joelho, ele naturalmente se anterioriza um pouco em relação à ponta do pé. Sim. Então, é um movimento muito natural. Vamos lá. Muita coisa para falar sobre agachamento, né? Mas vamos tentar ficar focado hoje Na amplitude mesmo. na prevenção de lesão, na amplitude de movimento e, e vamos seguir o nosso roteiro aqui da live, como sempre. E no final, se der tempo, a gente tenta responder uma pergunta ou outra. Lembrando que o objetivo não é responder todas as perguntas na live, para a live não ficar muito extensa, né? A gente vai colocar os papers depois lá as referências utilizadas lá no Telegram da Transformance. Nós não vamos colocar todos os artigos que foram lidos e revistos, né, para essa live, mas a gente vai colocar alguns principais, né, que representam o, a maior consistência da literatura, né, que a literatura encontra com maior frequência. Sim. Existe muita, existe muita divergência sobre o tema, né, e não só nas academias entre os praticantes. Existe divergência na literatura. Né? Esse assunto aí ele vem sendo grande foco de pesquisa científica desde os anos 80, né? E até hoje a gente ainda tem resultados controversos. Então a gente vai tentar, dessa revisão, né, a gente praticamente, né, sobre os assuntos que a gente vai falar, que a gente vai focar nessa live, tipo, tem muitos trabalhos sobre amplitude de movimento se relacionando a várias coisas. Né? O efeito da amplitude de movimento sobre ativação muscular, o efeito da amplitude completa do movimento, sobre a amplitude em cada articulação envolvida, o efeito da amplitude sobre ganho de performance, né, sobre prevenção de lesão, sobre risco de lesão, o efeito da amplitude sobre as sobrecargas nas articulações envolvidas, né, principalmente no joelho. Né, então, nos anos 90, lá foi muito estudado através de análises biomecânicas com dinâmica inversa, né, aqueles trabalhos lá clássicos do Scamilla, com metodologia bastante complexa e de difícil entendimento para quem não é da biomecânica, né? Eu me incluo nisso, né? Apesar de eu ter uma especialização, mas uma biomecânica é muito complexa. O cara realmente tem que trabalhar no laboratório para entender essa metodologia, né? E a dinâmica inversa é muito complexa. Então, então a partir desses dados, né, foi sugerido que o agachamento
maior amplitude, pode gerar uma sobrecarga que seja demasiada em determinadas articulações do joelho. Então, a gente vai dar uma pincelada em tudo isso, né? Então, como eu falei, tem muita coisa se relacionando à amplitude de movimento no agachamento, né? A gente vai fazer uma pesquisa lá no PubMed, chega a ficar maluco. Então, a gente vai concentrar a discussão de hoje sobre o efeito da amplitude de movimento no agachamento, sobre o ganho de performance, sobre o risco de lesão e sobre hipertrofia também. Tá? A gente vai abordar esses 3 principais pontos. Se quiser começar, à vontade, já. Então, assim, a gente vai fazer essa discussão sobre cada tópico separadamente, tá? E no final a gente vai tentar dar uma diretriz, uma recomendação geral, né? Como que os treinadores que estão nos assistindo, como que os alunos que estão nos assistindo, como que eles vão tomar a decisão para selecionar a melhor amplitude de movimento para eles. Então, eu já posso antecipar que a recomendação não é uma única amplitude de movimento para todo mundo. Então, o full squat não é bom para todo mundo e o agachamento parcial também não é bom para todo mundo. Da mesma forma, a gente não vai recomendar uma única técnica durante todo o macrociclo de treinamento, né? Então, a gente pode variar a amplitude de movimento, buscando em determinados momentos fazer uma intervenção mais geral e em determinados momentos do macrociclo fazer uma intervenção mais específica buscando maior transferência. Mas as duas formas, os 2 métodos de treinamento são importantes, né? Os meios gerais que vão criar a base para a posterior especialização, tá? Sim. Então, como eu falei, esse assunto ele gera muito debate aí desde os anos 80. Tradicionalmente, tá? O agachamento parcial tem sido recomendado, inclusive na literatura, em função das sobrecargas demasiadas conforme a amplitude de movimento aumenta, né? Eu não estou afirmando isso, estou falando o que tradicionalmente vem sendo recomendado na literatura, né? O agachamento parcial, porque o agachamento com amplitude completa pode aumentar a sobrecarga, principalmente algumas estruturas da articulação do joelho. E, tradicionalmente, o agachamento vem sendo recomendado com amplitude parcial, também para promover maior transferência para a performance, uma vez que a mudança de direção, os saltos e o sprint, que são 3 aí dos principais gestos esportivos comuns em muitos esportes, né? Então, a extensão tripla nesses gestos esportivos são em amplitudes curtas, né? Dificilmente o atleta ele vai realizar uma flexão completa do joelho durante esse gesto, né? A amplitude é sempre curta. Portanto, tradicionalmente a recomendação é treinar nessa amplitude curta, porque você consegue colocar maior sobrecarga, consequentemente gerar maior transferência, tá? Só que essas recomendações tradicionais não recebem apoio na literatura atual, tá? Então, muitos dados, muitas coisas têm surgido e têm gerado investigações, né, muito bem conduzidas. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, só essa pequena introdução aí, quer complementar alguma coisa, Rafa? Não, tudo certo. Já falou o que eu ia falar mesmo. Então tá tranquilo. Beleza. Qualquer coisa aí tu pode me interromper. Uhum. Tá? Então, a gente vai começar falando dos tipos de agachamento no que diz respeito à amplitude de movimento. Tá? Então, no que diz respeito à amplitude de movimento, nós temos na literatura aí principais 4 técnicas. Tá? O full squat, que é o agachamento com amplitude completa, onde a dobra inguinal ela no limite na parte mais profunda da amplitude do movimento, né? A dobra inguinal ela ultrapassa o topo do joelho, então a linha superior da coxa ela fica abaixo do paralelo, né? E a gente tem um ângulo de flexão do joelho entre 135 a 145 graus de flexão, considerando que quando eu estou em pé o ângulo é 0 graus, tá? Então, conforme eu vou descendo, a angulação vai aumentando. Então, no agachamento completo, a gente atinge mais ou menos ali 135 a 145 graus de flexão do joelho, tá? O agachamento paralelo, que é o agachamento onde a coxa realmente atinge o nível paralelo em relação ao chão, mais precisamente a linha superior da coxa atinge a linha paralela e a dobra inguinal atinge a mesma linha horizontal que o topo do joelho, beleza? Então, no agachamento paralelo, a gente não vai ter 90 graus de flexão, a gente vai ter 110 graus de flexão, porque a tíbia também desloca um pouco para frente, certo? Nós temos o half squat, que é o meio agachamento, que é o tradicional agachamento só até 90 graus. Tá? Então, ele é definido aí pelos 90 graus de flexão do joelho. Tá? E nós temos também o quarter squat, o agachamento, um quarto de agachamento. Né?
aonde a amplitude de movimento ela é mais curta, né? Ela fica ali em torno de 40 a 70 graus de amplitude, né? Que é uma amplitude mais similar à amplitude de movimento atingida no sprint, por exemplo. Né? Então, de acordo com o estudo, tá? Vocês vão encontrar terminologias diferentes, vocês vão encontrar, ao invés de 4 classificações, só 3 classificações ou só 2 classificações, né? Então, termos que eu utilizei aqui, vocês vão encontrar para outras técnicas. Então, por exemplo, vocês podem ler que o agachamento paralelo é o agachamento até 90 graus, tá? Então, essa referência que eu estou utilizando aqui é de um artigo que eu utilizei que eu postei hoje no nosso Telegram, o Palares e Colaboradores, 2019, tá? Que, do meu ponto de vista, é o artigo que verifica o efeito da amplitude de movimento sobre a performance com o melhor delineamento metodológico e também é o mais recente, tá? Então, ele faz essa revisão desses 4 tipos de técnicas, que são esses. Revisando. Full squat, amplitude completa. Agachamento paralelo, coxas paralelas ao solo. Half squat, agachamento só até 90 graus de flexão do joelho. E quarter squat, agachamento, 1/4 de agachamento, onde eu tenho, no máximo, 40 a 70 graus de flexão do joelho. Beleza? Então, pessoal, conforme eu falei, a gente vai agora dividir a discussão de hoje em 3 principais temas. Tá? O efeito da amplitude de movimento, sobre riscos de lesões, sobre ganho de performance e sobre resultado hipertrófico. Beleza? Então, beleza. Riscos de lesões. A gente tem no esporte aí inúmeras possibilidades de lesões. Né? E o que a gente espera com um programa de treinamento é que o meu atleta ele se torne mais resiliente, sofra com menor risco de lesão. Né? Então, imagina se o meu objetivo no treinamento do meu atleta, na sala de pesos, né, fora do campo, é prevenir lesão, esse é o principal objetivo do treinamento. Imagina se eu lesiono o meu atleta fora do campo. Né? Então, isso não faz o menor sentido. É o que vem acontecendo na prática por intervenções equivocadas. Né? O cara, ao invés de ajudar, ele está atrapalhando. Ao invés de reduzir o risco, o próprio treinamento dele é um risco. Certo? Beleza. Então, vou falar um pouco primeiro sobre as lesões musculares. Tá? Então, dentre as lesões musculares mais comuns no esporte, a gente tem lesão nos isquiotibiais, primeiramente, né? Lesão nos adutores, lesão no reto femoral. Tá? São músculos muito exigidos aí em esportes que envolvem o sprint, esportes que envolvem mudança de direção. E muitas vezes, por que acontece a lesão? Vou dar o exemplo clássico, tá? A lesão no posterior de coxa no sprint, tá? Na aceleração no sprint. O posterior de coxa ele é exigido a produzir seu pico de força, a sua maior força, no seu comprimento mais alongado, certo? E isso acontece de uma forma muito rápida, de uma forma muito repentina. Ou seja, o grupamento muscular, além de ser capaz de produzir a força necessária, ele tem que responder, ele tem que manifestar essa produção de força de uma forma muito rápida, muito explosiva, certo? E por que acontece a lesão? Porque muitas vezes o atleta ele não consegue produzir esse nível de força nesse comprimento alongado. Às vezes ele é até forte em comprimentos mais encurtados, né? Então, o que por exemplo, o fortalecimento na cadeira flexora vai fazer? Vai aumentar a área de secção transversa, mas vai aumentar também o ângulo de penação, ou seja, não vai aumentar o comprimento do músculo. E é por isso que o exercício, a flexão nórdica, ganha tanta popularidade, é um exercício praticamente obrigatório em programas de prevenção de lesão, em jogadores de futebol e de outros esportes de campo, porque o que esse exercício faz? Ele promove o aumento do comprimento do fascículo, certo? E ele treina o músculo a produzir força no comprimento mais alongado, certo? Então, isso foi verificado através de técnicas de ultrassonografia e de dinamômetros oscinéticos, tá? Então, isso aí é verificado. E é verificado também que a intervenção com o exercício nórdico reduz o risco de lesão, tá? Em estudos de acompanhamento longitudinal, certo? Então conforme eu estava falando, né, há as outras lesões no adutor, no reto femoral, que acontecem basicamente pelo mesmo motivo. É por isso que acontecem as lesões musculares no esporte. Então, se eu quero reduzir o risco de lesão muscular no esporte, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é aumentar o comprimento do fascículo, aumentar a produção de força no meu comprimento alongado, e é por isso que o alongamento simplesmente passivo, ele não promove resultado, porque por mais que você se torne mais flexível, isso não significa que o músculo é mais forte em comprimento alongado, né? Então, o que a gente acredita? Que com o aumento do comprimento do fascículo, há o aumento do número de comprimento de sarcômeros em série,
E isso não é conseguido através do alongamento passivo, isso é conseguido através de alguns estímulos. Por exemplo, o treinamento com grandes amplitudes de movimento, o treinamento isométrico em comprimento alongado, o treinamento excêntrico, um treinamento com grande velocidade, né? Então, por exemplo, o sprinter tem os músculos com maior comprimento do que o maratonista, por exemplo, então ambos correm. Só que qual é a diferença? É que o sprinter utiliza maior amplitude de movimento e o sprinter produz o seu gesto com mais velocidade. Então, há essa adaptação de aumento de comprimento passivo, certo? Então, nessa perspectiva, né, com esse embasamento teórico, para prevenir lesão do tipo lesão muscular, é importante eu treinar com amplitude completa no agachamento, tá? E a gente vai ver mais à frente que ele promove uma plasticidade importante nos adutores também, beleza? A premissa, tá, pessoal? Estamos falando do efeito da amplitude sobre lesão, tá? Vou repetir algumas coisas aqui para não ficar muito confuso conforme eu vou falando, tá? Então, se eu estou pensando em selecionar a melhor amplitude para o meu aluno, poxa, qual que eu vou selecionar? Eu vou selecionar completa, paralelo, parcial. Para eu estar pensando nisso, eu já preciso de um pré-requisito que já vai excluir muitas pessoas da jogada, que é qual aluno meu consegue realizar o agachamento com amplitude completa, com perfeito alinhamento, com bom controle motor e apresentando os níveis de mobilidade adequados que vão permitir esse alinhamento, né? Então, eu vou dar um exemplo. Alguns alunos, né, e eu me incluo nisso, possuem uma super cobertura do acetábulo, tá? Então, essas pessoas vão ter dificuldade de fazer o agachamento com amplitude completa sem inclinar a pelve posteriormente. Para essas pessoas, eu não posso nem pensar em colocar sobrecarga e agachar além desse ponto onde a pelve começa a inclinar posteriormente. Eu preciso de perfeito alinhamento lombo-pélvico. A pelve tem que se manter alinhada e as curvaturas fisiológicas, o arco lordótico lombar, tem que ser preservado. Então, se tem pouca mobilidade de quadril, você já exclui, né? Um outro aspecto. É necessário, para manter um bom alinhamento tronco ereto, excelente nível de mobilidade de tornozelo, né? Eu preciso distribuir a força para frente e para trás, então eu preciso que a tíbia consiga se inclinar anteriormente, né? E o que a gente vê na prática? Grande parte dos alunos que chegam para a gente, a maioria acaba apresentando disfunções importantes de mobilidade que os tornam incapazes de realizar o agachamento com amplitude completa, certo? E também os níveis de mobilidade torácica. Então, na verdade, o agachamento ele desafia mais a mobilidade do que a estabilidade, né? A estabilidade a gente consegue treinar, então ela não vai ser, e o exercício, o agachamento é bilateral, ele é um exercício relativamente estável, então os problemas de estabilidade a gente consegue treinar mais facilmente do que os déficits de mobilidade, que são mais lentos, os ganhos, certo? Então, se o indivíduo ele não consegue realizar o agachamento com amplitude completa, porque ele apresenta desalinhamento em função de redução de mobilidade, eu tenho duas opções. Ou eu pratico o agachamento até aquela amplitude que ele consegue realizar, boa técnica, ou melhoro os níveis de mobilidade antes de pedir para ele descer mais, né? Eu posso fazer os dois de forma junta. E agora eu vou falar uma coisa que a prática dá esse conhecimento para a gente. Há indivíduos que não são bons agachadores, certo? E eles nunca serão bons agachadores, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos. Imagina um indivíduo com fêmur bem comprido, com tornozelo muito rígido, que é uma disfunção muito comum, e com anteversão do acetábulo, certo? Esse indivíduo ele vai apresentar uma disfunção muito ruim, ele vai apresentar uma técnica muito ruim, né? E eu não posso nem pensar em aplicar o agachamento. E a gente assim tem como prática, né, na nossa ação profissional, assim, o seguinte: se o meu aluno, né, ele chegou no primeiro dia comigo, eu avalio ele. Se o meu aluno ele não chega nem perto de apresentar um alinhamento, de apresentar uma mobilidade satisfatória para realizar um agachamento, pelo menos até a linha paralela, cara, possivelmente ele nunca vai ser um bom agachador e eu já posso pensar em nunca prescrever o agachamento para ele, pelo menos não em base bilateral, tá? Talvez o goblet squat, né? Talvez a safety bar melhore a técnica, talvez ele levando um pouco o calcanhar melhore um pouco a técnica, mas se ele está muito distante de um agachamento paralelo com bom alinhamento, cara, vai ser muito difícil eu, com essas mudanças, conseguir ter um agachamento satisfatório. Ah, Diego, mas isso daí é fim do mundo. Você está invalidando o cara não pode agachar é um movimento natural. Cara, eu não estou falando que ele não pode treinar, não estou falando que ele pode ser atlético, não estou falando que ele não pode ser forte. Eu apenas vou selecionar o exercício básico mais apropriado para ele. Vou dar um exemplo.
deadlift com a X-Bar. Tá? Então, indivíduos que são mal agachadores, que apresentam péssima técnica, muitas vezes apresentam um excelente desempenho, uma excelente técnica e conseguem construir muita força com o deadlift com X-Bar. Tá? Ah, mas é dominância de quadril. Cara, mas o único movimento que o corpo do cara permite é a dominante de quadril, entendeu? E no deadlift com X-Bar eu tenho extensão simultânea de quadril e de joelho, então é mecanicamente diferente do deadlift convencional, certo? Então eu posso utilizar os dois, posso utilizar o deadlift convencional, mais o deadlift com X-Bar, beleza? Uma outra solução que a gente tem aí no mercado é a Safety Bar, tá? Então a Safety Bar não é o foco de hoje, mas ela melhora também a técnica. Então, essas duas, a disponibilidade dessas duas alternativas seria o ideal em todos os centros de treinamento, né? Para possibilitar que mais pessoas possam agachar com segurança. A Safety Bar e a barra hexagonal, beleza? Então é isso. Esse é um pré-requisito. Se eu estou falando em treinar o full squat com segurança, é necessário excelente nível de mobilidade. A gente sabe que isso não é comum na população, então eu já tenho que considerar não utilizar o agachamento com muita gente, beleza? Vamos falar um pouco sobre outras lesões. Segundo, terceiro beleza. aqui. Beleza, então, muitos estudos ali, né, nos anos 90, início dos anos 2000, né, liderados aí pelos Camila, que verificaram, através de análises biomecânicas complexas, né, conforme eu estava falando, que o agachamento com maiores amplitudes pode aumentar as forças nas estruturas articulares do joelho. Tá? Tem basicamente 3 forças sobre o joelho. Eu tenho a força de compressão tibiofemoral, tá? Que, conforme o próprio nome diz, é a força de compressão do fêmur com a tíbia. Eu tenho as forças de cisalhamento, que é a tendência de deslizamento do fêmur sobre a tíbia, tá? Que esse cisalhamento ele vai ser contido principalmente pelos ligamentos cruzados, tá? Principalmente pelo ligamento cruzado anterior. E a gente tem a força de compressão patelofemoral, tá? Que é uma força conforme mais tensão no quadríceps, mais tensão nos 2 tendões que se inserem na patela, né? Maior a força de compressão patelofemoral, beleza? Então esses estudos sugerem aí que amplitude completa pode apresentar maiores cargas no joelho, tá? Só que eu dizer através de uma análise biomecânica que se você agachar mais, você vai sofrer com mais forças compressivas no sentido tibio-femoral, é diferente de eu afirmar que se você fizer o agachamento com amplitude completa, você vai se lesionar. Tá entendendo? Então, para eu dizer que se você treinar com amplitude completa, você vai se lesionar, eu preciso aplicar o treinamento com amplitude completa por algum tempo, por anos, provavelmente, e verificar se você se lesionou. E esses estudos não fazem isso, e por motivos óbvios, né? Seria muito difícil de fazer essa intervenção, principalmente porque seria antiético, né? Porque no estudo agudo ele verificou que a força de compressão é maior com amplitude completa. Como que ele vai sugerir que os indivíduos treinem com amplitude completa por um período prolongado para ver se vai lesionar, para ver se vai artrose ou não? Então seria antiético, né? Agora, os estudos epidemiológicos com levantadores de peso olímpico comprovam que o risco de lesão, né, o índice de lesão no joelho, seja qualquer estrutura, é muito baixo no weightlifting. O que a gente tem que considerar? Os levantadores de peso, eles realizam agachamento em altíssimo volume, em altíssima intensidade, né? Muito acima do que a gente pode até imaginar. E o risco de lesão desses caras é muito baixo, né? Eles não têm com frequência artrose no joelho, né? Eles não rompem ligamento cruzado anterior, eles não têm artrose patelofemoral. Então, qual é a jogada? Por que eles não se lesionam? Cara, porque eles têm muita amplitude de movimento, né? Porque eles têm muita técnica. Então, eles não têm bloqueio articular, eles não compensam, né? Vai ver um levantador olímpico em nível avançado, em nível elite, você vai ver ali um full squat com perfeito alinhamento, né? Perfeita ativação, perfeito controle motor. Beleza? Então, esse nível de evidência é muito maior do que uma análise biomecânica que vai sugerir que a carga é maior. Porque o que parece, tá? Se a sobrecarga que você vai aplicando no seu treinamento por dentro da capacidade do aluno, ele apresenta uma excelente técnica, você progride a sobrecarga de forma gradativa, né? Permitindo tempo não só para o ganho de força muscular, mas para a adaptação de estruturas articulares, como tendão, ligamento, cápsula articular, que essas estruturas se adaptam também.
Então, parece que o agachamento completo é muito seguro para os indivíduos que têm excelente amplitude de movimento. Beleza? E no próprio ponto, né? E no próprio ponto, Pode falar. como tem toda essa questão de ter o agachamento profundo, que vai ter uma compressão maior no joelho, a gente tem no poplite uma ligação miotendínea junto que vai segurar o menisco quando ele quebrar os 90 graus, que vai proteger o joelho. Então esse movimento quebrando o paralelo ali é totalmente natural em indivíduos que não apresentam nenhuma patologia no joelho. Então não tem problema algum. Perfeito. Né? E é justamente essa a maior preocupação, né? Porque nesses estudos, né, esses estudos de avaliação biomecânica, o que eles concluem? Que é justamente as forças de compressão tibio-femoral que são aumentadas lá na amplitude completa. Né? Só que é uma amplitude ali que é protegida para essas questões aí que você falou. Tá, vamos falar um pouco do ligamento cruzado anterior. Diego, eu estou acompanhando um aluno que rompeu o ligamento cruzado anterior, ele está treinando comigo, ele quer voltar a malhar pesado, ele quer voltar para o esporte dele. Posso ou não posso fazer agachamento? Com qual amplitude eu posso fazer o agachamento? Bom, as forças de cisalhamento são muito baixas no agachamento. O agachamento é um exercício alvo de reabilitação de ligamento cruzado anterior, por ser muito seguro. Você pode agachar ali tranquilamente até os 100, 110 graus, com mínima sobrecarga no ligamento cruzado anterior, certo? Agora, se o indivíduo já rompeu o LCA, se ele está em período de cicatrização, se ele pode descer tudo ou não, aí eu já não sei responder, eu já não garanto. Tá? Aí eu preferia estar trabalhando de forma multidisciplinar com fisioterapeuta. Tá? O que eu posso te dizer até 100, 110 graus é seguro. Tá? Lembrando que tudo que você faz após uma lesão, após uma cirurgia de LCA, tudo que você faz tem que ser sempre em comunicação com o fisioterapeuta. Tá? Só que o agachamento é um exercício-alvo da reabilitação por ser seguro para o ligamento cruzado anterior. Tá? E para o indivíduo saudável, que não tem acometimento nenhum no ligamento cruzado anterior, o agachamento com amplitude completa vai apresentar uma força de cisalhamento, mas essa força está muito abaixo que a capacidade de tensão com a capacidade de força do ligamento cruzado anterior. Tá? Então não oferece risco. Pode complementar. Não, eu ia falar só na questão que na fase inicial, na fisioterapia, muitas vezes é usado o agachamento com um pouco mais de dominância de quadril para aliviar essa tensão do LCA durante os primeiros graus do agachamento, que acaba aliviando, mas com o tempo tu tendo a distribuição de cargas melhor. Perfeito. Uma outra colocação muito importante aqui, saiu um estudo, deixa eu ver se eu tenho a fonte aqui, Case, Knudson e Downey, Journal of Strength 2020, tá? Se não me engano, foi no mês passado, mês retrasado, artigo muito recente, tá? Na verdade, ele tem um delineamento retrospectivo, mas ele demonstra que altos níveis de força máxima no agachamento estão associados a risco significativamente reduzido de lesões, seja qual for lesão na extremidade inferior. Ou seja, quanto mais forte eu sou, mais eu consigo suportar as cargas biomecânicas do esporte com segurança. Quanto mais fraco eu estou, mais em risco de qualquer tipo de lesão na extremidade inferior eu estou. Isso é cientificamente comprovado. Tá? Então, esses artigos que a gente vai citando, a gente vai colocar lá no Telegram depois. Beleza? Agora vamos falar de uma dor no joelho que é muito comum nas academias, que é a dor patelofemoral, aquela famosa dor anterior no joelho, que a gente sabe que é mais comum em mulheres, né, em função da maior fraqueza da musculatura estabilizadora do quadril, das questões anatômicas de maior largura do quadril, maior ângulo Q, né, não vou me aprofundar muito nessa parte, só que a dor anterior do joelho é mais prevalente em mulheres por todas essas questões. Beleza. Diego, minha aluna tem condromalácia patelar, minha aluna tem dor no joelho, ela pode agachar? Bom, pessoal, tudo depende da função envoltória do indivíduo. Tá? Então, há indivíduos que realizam agachamento com amplitude completa, que vai num hack machine, coloca o pé lá atrás, agacha em toda amplitude, um estresse absurdo no joelho e não sentem nada. Há indivíduos que vai subir um degrauzinho assim pequeno e sente dor no joelho. Então, cara, tem dor, não vai agachar. Muitas vezes o agachamento ele é muito doloroso para pessoas sintomáticas com dor patelofemoral. Então, nem pensar em agachar com presença de dor, provavelmente se o teu aluno está nesse estágio de sentir dor
fazendo as atividades comuns, ele precisa de uma fisioterapia, tá? Só que essa fisioterapia não é só aliviar e tirar a dor do cara. Não. É movimento também. É treinar e melhorar. Porque se tem dor patelofemoral, é porque tem disfunção de movimento. Então, só tirar a dor lá com calor, seja lá qual for a técnica da fisioterapia, não vai curar o problema. Porque para eu resolver o problema em longo prazo, eu preciso resolver a disfunção que está desencadeando aquela dor. Certo? E isso o profissional de educação física ele pode fazer na sala de musculação. Então, se o meu aluno ele tem condromalácia patelar, certo? Só que ele não está sintomático, né? Eu devo realizar o agachamento com amplitude completa? Eu seria cuidadoso, tá? Eu te digo o quê? Você pode agachar ali até uns 50 graus de flexão do joelho com segurança. Ah, Diego, agachar só até 50 graus é muito complicado. Cara, usa o leg press então, que você consegue controlar melhor a amplitude de movimento, né? E você vai criando fortalecimento do quadríceps. Conforme você vai criando fortalecimento do quadríceps, a patela ela vai se alinhando. Para o alinhamento da patela também, eu preciso de estabilidade do complexo posterolateral do quadril, estabilidade do core, estabilidade do pé. Tá? Então, eu preciso treinar isso, não é o tema da live de hoje, mas eu preciso treinar essa estabilização, principalmente estabilização unipodal, né? Onde o aluno ele vai ter o alinhamento do membro inferior dele, tanto no treino dele como nas atividades do cotidiano, e a tendência é, em passe de mágica, a dor é sumindo. Né? Então, a gente vive isso na academia. Né? A gente vai literalmente curando as dores das pessoas, porque está com dor porque tem uma disfunção de movimento que nunca foi abordado antes. Né? Aí, no pensamento old school, chegava na academia, eu estou com dor anterior, estou com dor na patela. O médico mandou fazer cadeira extensora nos últimos graus. Né? E aí o aluno ele não resolve a disfunção de movimento nunca. Né? Primeiro que a cadeira extensora nos últimos graus é massacrante para o joelho. Né? Esquece cadeira extensora para dor anterior do joelho para condromalácia patelar. Começa por aí. Tá? O que se sabe, através de análises biomecânicas, é que, conforme você vai agachando, o estresse patelofemoral vai aumentando gradativamente e, a partir de 50 graus, esse estresse começa a aumentar demais. Tá? Então, você pode ir até 50 graus com segurança. Diego, minha aluna que tem condromalácia patelar nunca vai poder agachar? Absolutamente está errada essa afirmação. Né? É muito comum o desgaste patelar e se o indivíduo ele for treinado corretamente, desenvolvendo a massa muscular do quadríceps, abordando as disfunções e gradativamente ele começa a se tornar não sintomático, você pode sim progredir em amplitude de movimento e até mesmo realizar a amplitude completa. Um fato curioso sobre o estresse patelofemoral é que ele é máximo em 80 a 90 graus. Então a pior alternativa de agachamento que você pode ter para o seu aluno com dor anterior do joelho é pedir para ele frear a amplitude de movimento 90 graus para acelerar de novo. Porque no início da fase concêntrica, eu tenho que produzir uma força de pico maior para vencer a inércia, né? Para sair da velocidade zero e começar a acelerar. Eu preciso produzir mais força, que fosse igual a massa vezes a aceleração. Então, é justamente no ângulo de maior estresse patelofemoral. Então, eu não devo fazer essa troca da fase excêntrica para concêntrica em 90 graus. Tá? Então, acho que sobre dor anterior do joelho, Sim. Era isso? Algum complemento aí? Não, isso aí é citar que nós mesmos. Se eu não me engano, a Dani tem aluna que tem aluna com condromalácia nível 13 e agacha completo. Sim. Sendo bem treinado, se respeitando todos os protocolos, desde a base até o topo, tu consegue ter um trabalho com agachamento em grandes amplitudes, com grandes cargas, mesmo em graus mais avançados da condromalácia. E promovendo os benefícios de estabilização, de alinhamento da patela, de fortalecimento do quadríceps, né? Então, cara, olha só, a força da gravidade, ela existe. Cada vez que você desce um degrau, a sua massa corporal, por mais sedentário que você seja, tá? Cada vez que você desce ou sobe um degrau, a sua massa corporal, ela está sendo acelerada pela gravidade. Então, essa força, ela existe, certo? Essa força, ela existe. Se eu tenho dois caras suportando essa força, eu vou dividir a força entre os dois, tá? Agora, se eu tenho um cara muito fraco, o outro vai ser sobrecarregado, tendo que dissipar grande parte da força. Então, o raciocínio biomecânico é muito simples. Quanto mais forte for a massa muscular do quadríceps, menos vai sobrar para a articulação do joelho. Então, mais protegido está o indivíduo. Então, é igual a questão da hérnia de disco, né? O aluno ele teve hérnia de disco, primeira coisa que o médico fala, nunca mais pega peso, você não pode mais fazer agachamento, você tem que pedir ajuda para alguém carregar a sua mala, porque você não pode e tal. Beleza. E o médico não imagina que o cara tem aquela disfunção, às vezes, simplesmente por uma fraqueza de glúteo.
Então, alunos com hérnia de disco, né, eu tenho certeza que a maior parte dos alunos que têm lombalgia, que tem lesão, tem hernia discal, eles conseguem voltar a treinar em alta intensidade, inclusive com agachamento completo, inclusive com deadlift, se forem progressivamente preparados e as suas disfunções abordadas, principalmente no que diz respeito à lombalgia, força e massa muscular de glúteo, beleza? Meu próprio Mas é caso. isso aí, não vamos sair muito do assunto. Vamos continuando. Vamos para performance agora aqui. Performance, beleza. Pessoal, e para performance, então? Né? Conforme eu falei, tradicionalmente, né, a literatura antiga vem sugerindo que o agachamento ele deve ser realizado na amplitude parcial, porque é mais específico, amplitude de movimento utilizada no esporte, portanto, pode apresentar maior transferência. No entanto, para eu afirmar isso, eu preciso medir. Eu preciso pegar um grupo, treinar com amplitude parcial, pegar um outro grupo, treinar com amplitude completa, né? Aplicar o programa de treinamento suficiente para que esses indivíduos eles ganhem força, né? E verificar qual grupo transfere mais para a performance. Então, recentemente, né, a partir dos anos 2012, ali tem sido publicados artigos com esse tipo de investigação, né, que fazem uma intervenção crônica, aplicam o agachamento com diferentes amplitudes de movimento e verificam qual das técnicas promove maior transferência para a performance. Tá? Então, apesar dos resultados serem um pouco controversos, a maioria dos estudos verifica que o treinamento com amplitude completa promove maior transferência para o salto, para o sprint e para o teste de weight, que é um teste de potência que o indivíduo ele tem que produzir potência máxima durante 30 segundos de esforço máximo em uma bike, certo? Então, o teste de weight ele me dá valor de potência de pico e valor de potência média, né? Então, o treinamento com amplitude maior, com maior amplitude de agachamento, promove maior ganho de performance nesses gestos. Lembrando que isso não é um consenso da literatura, tá? É um estudo muito, muito interessante, muito citado na literatura pelo Matthew Rea e colaboradores em 2016, tá? Que sugerem, que verificaram o contrário, que o grupo que treinou com 1/4 de agachamento foi o grupo que apresentou maior transferência para o sprint e maior transferência para o salto. Porra, e agora? Né? Eu tenho 2 artigos, certo? Que estão verificando o efeito da mesma variável dependente, que é a amplitude de movimento do agachamento, com resultados diferentes. Em qual que eu vou acreditar? Bom, a recomendação para isso é eu buscar na literatura se existe uma meta-análise. Né? Sobre esse assunto especial, nós não encontramos nenhuma meta-análise. E eu acho que não existe, a gente pesquisou direitinho. Segunda observação que eu tenho que fazer, eu pego todos os estudos e o que a maioria deles demonstra. Isso pode ajudar a formar a minha opinião. E em terceiro, eu verifico o delineamento metodológico, né, e verifico qual teve uma metodologia mais perfeita, com menos falhas, né, que com certeza tem maior validade nos resultados que foram apresentados. Tá? Então, em cima dessa revisão que a gente fez com todo cuidado para poder estar aqui fazendo alguma sugestão para vocês, né, a maior parte da literatura demonstra que o agachamento com amplitude completa transfere mais para a performance após 10, 12 semanas de treinamento. Beleza? Isso é o que mais nos interessa. Ah, Diego, mas como assim? Eu li lá no livro do Fleck que a amplitude de movimento ela deve ser específica, isso é um princípio importante da especificidade. Cara, realmente, a amplitude de movimento é um dos princípios da especificidade. Só que apenas amplitude de movimento, eu treinar apenas a amplitude de movimento do gesto, não significa que eu estou sendo 100% específico, tá? Então eu vou continuar meu raciocínio. Amplitude de movimento é um dos princípios da especificidade. Beleza. Eu tenho vários outros princípios de especificidade, tá? Eu vou citar 2 deles da correspondência dinâmica do percoxante, que são a região acentuada de produção de força e dinâmica do esforço. O que esses 2 princípios querem me dizer? Tá? Que não adianta apenas eu fazer na amplitude de movimento específica. Eu devo produzir o máximo de força de forma similar como acontece no esporte. Tá? E o que acontece no sprint e no salto? O indivíduo ele aplica o máximo de força quando nos últimos graus e ele projeta a massa corporal dele. Então, o exercício, além de ter amplitude específica, ele deveria ser realizado de forma balística. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele deve ser específico no que diz respeito à velocidade.
Se eu for realizar o agachamento 90 graus, para ser mais específico, eu vou acelerar só no início da amplitude, no final eu vou ter que desacelerar para eu não saltar com a barra, né? Portanto, se o meu objetivo é sair da intervenção mais geral para ir para a intervenção mais específica, porque eu começo a me aproximar mais da competição, eu não só vou realizar o agachamento com amplitude menor, mas eu vou saltar, eu vou realizar o jump squat. Bom, aí realmente eu estou sendo específico, porque a região acentuada de produção de força é similar, porque eu estou realizando com natureza balística, porque a velocidade está sendo mais similar também. E aí realmente eu vou ter um exercício mais específico, tá? Então, beleza. No que diz respeito à amplitude de movimento para performance, a gente vai fazer algumas recomendações em cima dessas evidências científicas que a gente está apresentando para vocês, em cima de experiência prática, porque isso conta muito, em cima de raciocínio biomecânico e raciocínio sobre a ciência da transferência de treinamento, tá? Então, não adianta, você nunca vai ser, presta atenção nisso que eu estou falando, você nunca vai ser um bom treinador se você pegar a informação de um artigo científico e quiser aplicar assim na prática. Não. Certo? Você tem que ter um embasamento de fisiologia, tem que ter um embasamento de biomecânica, você tem que ter o embasamento da ciência do treinamento, você tem que ter experiência prática, tem que aplicar e ver o que realmente dá certo na prática. Você tem que consultar a outros bons treinadores que têm excelente resultado, que trabalham perto de você, ou nem que você consulte ali pelo Instagram. Nós, por exemplo, a gente está sempre disponível para responder qualquer pergunta para qualquer um, em qualquer momento, certo? Então, isso torna um profissional bom. E não ler artigo científico e aplicar assim. E, galera, a gente vê muita gente que se diz bom fazendo isso, né? Me desculpa, mas isso é burrice, beleza? Então, voltando. Em cima de tudo isso, a gente vai fazer algumas recomendações, tá? Primeiro, para eu pensar em aplicar agachamento com amplitude completa, o meu aluno ele deve apresentar excelente alinhamento, controle motor e mobilidade na amplitude completa. Caso contrário, já está fora de questionamento, beleza? Segundo, a amplitude de movimento pode depender da fase de treinamento. Então, é muito importante que eu tenha alto volume de treinamento, né, por um período grande dos meus macrociclos de treinamento destinado ao agachamento com amplitude completa, certo? Primeiramente porque os estudos mostram que transfere mais para a performance, né? Segundo, em função das adaptações em nível arquitetura muscular, que são adaptações que vão tornar o indivíduo mais resistente contra a lesão, né? São adaptações que vão tornar o indivíduo mais rápido, beleza? Então, beleza. Em períodos mais gerais de treinamento, a gente recomenda o agachamento com amplitude completa e é isso que a gente faz. Ah, Diego, tu acha que tu é o dono da razão? Não, não acho que eu sou o dono da razão. Com certeza existe fundamento se alguém tiver um ponto de vista diferente. Nesse momento aqui, a gente está dando uma recomendação em cima do que a gente, da nossa interpretação, voltando, das evidências científicas, do raciocínio de biomecânica, né, do raciocínio de arquitetura muscular, do raciocínio da ciência da transferência do treinamento e da experiência prática. Nós estamos fazendo essa recomendação, não somos um dono da razão, então, claro que vocês podem pensar de forma diferente, é claro que pode chegar alguém e dar uma recomendação diferente. O que eu sugiro para a gente ter formar nossa própria opinião, eu não quero que vocês pensem igual a mim, eu quero que cada um forme sua própria opinião. Só que, quanto mais fonte de informação, mais embasada vai ser a sua opinião, mais sucesso você vai ter, beleza? Então, continuando. Conforme a competição se aproxima, eu devo recorrer a meios e métodos de treinamento mais específicos. A especificidade dos meus exercícios ela deve aumentando conforme a competição se aproxima. Portanto, eu posso designar microciclos ou até um mesociclo para o treinamento com amplitude parcial. Beleza? Pode. O que nós da Transformance fazemos? Quando nós saímos do período geral de treinamento, né, e começamos a dar mais ênfase aos métodos mais específicos de treinamento, a gente não aumenta a especificidade só reduzindo a amplitude de movimento. A gente aumenta a especificidade recorrendo aos meios e métodos de treinamento balístico, que são, sim, por exemplo, o jump squat ele vai acontecer ali no máximo com 90 graus de flexão do joelho. O hang power clean também. Né? Então, são dois exercícios que a gente utiliza. A pliometria vai utilizar o grau de flexão do joelho muito pequeno. Né? Então, de fato, nós recorremos aos meios e métodos mais específicos, só que especificidade não quer dizer apenas amplitude de movimento, quer dizer dinâmica do esforço, quer dizer região acentuada de produção de força, né? quer dizer especificidade de intenção do movimento, tem vários outros princípios de treinamento, que não é o tema da live aqui, beleza? Mas, se vocês quiserem planejar
agachamento com amplitude completa durante um período. Depois, agachamento com amplitude parcial, exercício de força, sem saltar, colocando mais sobrecarga, né? Porque o agachamento com amplitude parcial me permite colocar mais sobrecarga. Isso não está errado, está correto, né? Só que perto da competição é importante você ficar mais específico ainda. Então, diminui o peso na barra e salta. Beleza? Tá ok, essa linha de raciocínio tá ok. Beleza? Então, essas são as recomendações para performance e prevenção de lesão. Beleza? Rafa, esqueci de falar alguma coisa? Não, só ia citar um ponto que a gente tinha falado do estudo do Matt Rea, que alguns pontos que a gente acabou discutindo antes de algumas falhas que eles acabaram no próprio estudo, em vez de eles estarem fazendo tipo treino de força mesmo, eles estavam levando sempre o treino, todas as séries, execução até a falha, e além de acrescentar só utilizando o agachamento, eles utilizaram o power clean, lunges, reverse, hamstring curl e step up, que isso pode vir a ter vindo a influenciar alguma coisa nos resultados em comparação com outros estudos. É uma coisa que a gente acabou questionando. Esse estudo do Matt Rea, de 2016, que demonstra que o agachamento com amplitude parcial transfere mais para a performance, né? Outros exercícios de membros inferiores foram realizados, inclusive o Power Clean, que é um exercício que, conforme eu falei, é balístico, tem dinâmica de esforço mais específica, tem região acentuada de produção de força mais específica, né? Então, nesse estudo do Matt Rea de 2016 e colaboradores, eles não isolaram o efeito do agachamento, certo? Por outro lado, né, esse é um aspecto positivo da metodologia, porque na vida real a gente não vai isolar, né? A gente vai aplicar o agachamento junto com outros exercícios. Essa aqui é a verdade. É que nem uma... Podemos falar um pouco de hipertrofia, então? Sim. Não, só ia citar mais alguma coisa. Baseado naquilo que a gente falou ali, pelo que a gente passa, dependendo em determinada fase, a gente vai trabalhar com amplitudes menores. O que alguns autores acabaram falando? Após 16 semanas de treino com amplitudes máximas, num período mais específico, a gente vai acabar usando amplitudes menores devido à especificidade do movimento. Daí entrando no caso, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, que vai precisar trabalhar em amplitudes menores no gesto esportivo deles. É muito comum em saltador, né? Saltador em altura e distância, eles realizam muito exercício com amplitude, muito exercício de força mesmo, né? Com muita sobrecarga e realização do agachamento, tanto bi como unilateral, com amplitude bem curta ali, né? E eles realizam realmente, eles não saltam do chão, porque em alguns momentos eles colocam muita sobrecarga, né? Só que eles têm quase uma intenção de sair do chão. Você vê que, você observa que o calcanhar chega a sair do chão, né? A ponta do pé não sai. Então, essa galera aí recorre bastante ao treinamento do agachamento com amplitude parcial, né? E fazem isso, mas fazem também o agachamento com amplitude completa, né? Então, eu concordo com essa recomendação aí, que na maior parte do processo de treinamento a gente deve realizar o agachamento com amplitude completa e buscar a especificidade mais próxima da competição. Sim. Isso depois a gente vai... Beleza. A gente vai estar disponibilizando... Hipertrofia. A gente vai disponibilizar aí esses principais artigos no Telegram. E caso alguém queira saber um pouco mais sobre o assunto, né, a gente vai disponibilizar no Telegram, como sempre, os principais ali, tá? Inclusive, eu vou colocar 2 que demonstram resultados diferentes, tá? Mas eu vou deixar aí para que cada um possa analisar a metodologia. O que a gente falou aqui é apenas a nossa interpretação, beleza? Então, beleza. Vamos falar um pouco sobre hipertrofia. É um assunto também que gera muito interesse entre os praticantes, né? Porra, se eu agachar mais, eu vou hipertrofiar mais o quadríceps, eu vou hipertrofiar mais o glúteo, vai pegar mais o posterior de coxa, né? Então, muitos estudos, tá? Não muitos, mas, cara, vários estudos foram publicados sobre o efeito da amplitude de movimento no nível de ativação muscular dos principais grupamentos dos membros inferiores, certo? Só que, novamente, se num estudo, né, um estudo de secção transversa, né, uma análise aguda, certo? Eu verifico que teve maior ativação em determinado grupamento, com uma determinada amplitude, isso não é a mesma coisa que eu dizer que, se eu treinar nessa amplitude, eu vou hipertrofiar mais esse grupamento. Tá? Para eu afirmar que eu vou ter mais hipertrofia num determinado grupamento, se eu treinar com determinada amplitude, eu preciso aplicar esse exercício durante um período prolongado e ver realmente que existe a relação causa e efeito, né? Somente assim a gente pode afirmar, tá? Então,
Os estudos com análise de ativação eletromiográfica são importantes? São importantes, mas eles não são conclusivos no que diz respeito à hipertrofia, tá? E o agachamento é interessante sobre esse assunto, por conta de alguns achados, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola. Beleza, então o que é que esses estudos, tá, com uma análise eletromiográfica, eles demonstram em sua maioria, tá? Os músculos mais ativados no agachamento são os vastos, tá? O reto femoral ele é pouco ativado, e provavelmente ele não muda muito de comprimento por ter uma natureza biarticular, né? Então durante o agachamento ele se curta em uma extremidade e se alonga em outra, e praticamente fica numa contração isométrica ali onde não há mudança de comprimento, né? Ele é ativado, mas ele é menos ativado. Quem produz o movimento mesmo são os vastos, beleza? Que produzem altíssimo nível de ativação muscular. Durante o agachamento, seja com qual for a amplitude, os vastos são muito ativados. O agachamento, independente da amplitude, vai apresentar pouca ativação dos isquios tibiais, certo? Então, parece que é necessário você complementar o seu treino com exercícios específicos para a cadeia posterior. Apenas o agachamento não é o suficiente, beleza? No que diz respeito ao glúteo máximo, os estudos com bom delineamento de ativação eletromiográfica mostram que o agachamento com amplitude parcial apresenta maior atividade eletromiográfica do que o agachamento com amplitude completa. Tá? Esse é um dado. Ah, Diego, beleza. Então, se eu agachar com menor amplitude, eu vou hipertrofiar mais o glúteo máximo. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Nível de ativação pode ser um dos indicadores de hipertrofia muscular. Só que lembra que existem 3 mecanismos de hipertrofia muscular. Um deles é a deformação mecânica, né, que está relacionado ao nível de ativação muscular, de descarga elétrica, de deformação da fibra muscular. Então, esse estímulo mecânico vai ser traduzido em estímulos químicos que vão aumentar a taxa de síntese proteica, né, vão aumentar a taxa de tradução. Beleza? Então, esse é um mecanismo hipertrófico. Beleza. Temos outros mecanismos, como o estresse metabólico e o nível de dano celular. Tá? Então, nós encontramos apenas um único estudo, tá, dos japoneses lá. Deixa eu ver aqui o nome dos autores. Kubo. Kubo, Dekuro, Yeiata, é difícil a gente pronunciar, né? De 2019, que parece que teve um delineamento muito interessante também, que verificou o efeito das amplitudes, de 3 amplitudes de movimento. Não, na verdade, foi de 2 amplitudes de movimento sobre o ganho hipertrófico, beleza? Então, o que esses estudos mostraram? Que houve uma excelente hipertrofia dos vastos, não houve hipertrofia significativa do reto femoral, também não houve hipertrofia significativa dos isquios tibiais. No entanto, houve hipertrofia significativa no glúteo máximo e no adutor, sendo que a hipertrofia foi maior com amplitude completa, tanto do glúteo máximo como do adutor. Beleza? Então, o agachamento com amplitude completa promove maior hipertrofia do glúteo máximo e do adutor em comparação ao agachamento com amplitude parcial. Certo? Hipertrofiou também, mas hipertrofiou menos. Tá? Em relação aos vastos, não houve diferença. Seja qual for a amplitude, os vastos hipertrofiaram muito, sem diferença significativa entre as técnicas. Tá? Então, não preciso nem dizer da importância do complexo adutor e do glúteo máximo para a performance, né? Para a performance do sprint, por exemplo. Então, o adutor, quando a gente está em flexão do quadril, o adutor ele é extensor. Né? O adutor ele é muito recrutado durante os sprints, por exemplo. Tá? E o glúteo máximo é o músculo mais potente do nosso corpo, é o principal extensor do quadril, que é a região mais potente do nosso corpo, que está presente em vários gestos esportivos, como salto, sprint e mudança de direção. Beleza? Uhum. Além do resultado estético aí que a galera busca. Né? Então, por que no agachamento com amplitude parcial, ativação do glúteo máximo, ativação, né, da média da atividade MG é maior em comparação ao agachamento com amplitude completa? Então, por que em longo prazo os indivíduos hipertrofiaram mais o glúteo máximo com amplitude completa? Bom, pessoal, conforme eu falei, existem 3 mecanismos, né? A deformação mecânica, o estresse metabólico e o dano celular. Tá? O dano celular está relacionado às famosas microlesões que são ocasionadas durante o treinamento, né? E a gente sabe a importância do estresse do treinamento excêntrico, né? Promovendo maior nível de dano celular, desencadeando maior resposta do sistema imune inflamatório, desencadeando maior produção de citocinas e fatores de crescimento locais.
para gerar o reparo tecidual que é hipertrófico, contanto que o estímulo seja na dose certa. Se o estímulo for demasiado, essa atividade do sistema imunoinflamatório acaba sendo mais catabólica do que anabólica, certo? Então, ficar dolorido demais não é bom, mas ficar um pouco dolorido pode ser bom sim. Então, o que acontece? Conforme você vai alongando o músculo na fase excêntrica, nós temos menos pontes cruzadas disponíveis, certo? E no agachamento, lá embaixo, eu começo a ter uma maior desvantagem mecânica, maior braço de momento do quadril. Beleza? Então, no glúteo máximo, por que no glúteo máximo a ativação é maior nas amplitudes completas? Porque a gente tem o máximo de eficiência ali, o máximo de formação de ponte cruzada, né? Com o músculo alongado, eu já tenho muito menos, tá? Então, a necessidade de produção de força é maior, porque o braço de momento é maior, tá? Entre outros fatores, e eu tenho menos pontes cruzadas para produzir essa força. Então, eu tenho maior nível de dano celular, maior ruptura, né, em nível miofibrilar, em nível membrana. Beleza? Então, essa é uma das possíveis explicações, o que vai desencadear maior resposta do sistema inflamatório, né, a gente vai ter maior migração das células satélites, maior donação de núcleos, maior ação anabólica, né, dos fatores de crescimento, IGF-1, citocinas pró-inflamatórias, enfim, todo esse processo. Tá? Então, eu acredito muito nisso. Tá? Eu acredito que, na verdade, a literatura apoia isso. Tá? E eu acredito que se você quer hipertrofiar, cara, você tem que gerar grandes torques, né? Você tem que gerar grandes torques em controle excêntrico em grandes amplitudes de movimento. Então, você pega o agachamento, é um exercício que vai promover um grande braço de momento em comprimento alongado. Tá? Então, isso parece ser uma característica valiosa se você busca hipertrofia. E para o glúteo mais ainda, utilizando a carga para ele atuar como principal extensor de quadril, utilizando sua real capacidade. Junto com o adutor, sim, que vai, dependendo da profundidade, que nem mostrou no estudo, dependendo da profundidade do agachamento, vai entrar mais ainda, agindo como extensor de quadril, junto com o glúteo máximo também. Exatamente, por isso que o adutor hipertrofiou mais no amplitude completa. Que acaba sendo só mais um dado para trazer, quando a gente vê em levantadores de peso olímpico, quando eles recebem a barra do clean, eles fazem aquele valgo para ter uma maior ativação dos adutores e eles conseguirem ter uma maior extensão de quadril na fase de subida. Não são todos que fazem isso, mas alguns fazem propositalmente essa técnica, né? Por causa dessa vantagem. Sim. Agora vamos considerar, o agachamento, ele promove hipertrofia, certo? Porque tem grande estresse excêntrico em comprimento alongado, com grande braço de movimento, beleza. Agora imagina se você tira o pé do chão e você faz isso de forma unilateral. Por exemplo, no Bulgarian Split Squat. Você ainda vai aumentar a exigência do glúteo para o controle da pelve e para o controle da extremidade inferior no plano transverso e no plano frontal, porque o glúteo é um músculo triplanar, né? Então, assim, na minha opinião, os agachamentos e as variações de deadlift em base assimétrica, em base unilateral, na minha opinião, são os mais poderosos para hipertrofia de glúteo. Sim. Diego, vamos fechar aqui, que vai dar uma horinha aqui, vai fechar. Quer que eu abra de novo aqui? Não, Rafa, eu acho que eu, da minha parte, eu já finalizei. Você tem mais alguma coisa importante? Não, tu já falou ali, eu só fui complementando ali alguns pontos principais. Mas de resto foi tudo... Beleza, então vamos encerrar. Vamos encerrar, pessoal, lembrando que a gente vai colocar depois, a gente vai gravar o vídeo da live no YouTube, tá? Quem ainda não está no nosso canal, se inscreve lá. A gente vai depois mandar o vídeo da live, então quem não pegou tudo, vai conseguir assistir depois a live na íntegra, e a gente vai colocar os principais artigos citados lá, tá? E a gente sempre vai estar disponível também para tirar suas dúvidas lá no direct da Transformance, ou no meu pessoal, no do Rafa pessoal, no da Dani pessoal. Vai para o YouTube sim, cabeção? Até amanhã de tarde já está no YouTube daí, mas a gente manda para vocês qualquer coisa. Beleza, então valeu, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Até a próxima. Valeu.